Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Eu sou Elisângela Cunha. Estou muito feliz com o convite da Jornada Científica Internacional para poder trazer aqui os resultados da minha pesquisa. É com muita honra que hoje venho me apresentar junto com o meu grupo de pesquisa, apresentando a minha pesquisa que se chama Aspectos da Dependência Emocional, Apego e Esquemas Iniciais Desadaptativos em Mulheres que vivenciaram violência por parceiro íntimo. Meu nome é Elisângela Cunha, eu sou mestra pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisadora do LEVICA, que é o Laboratório de Estudos sobre Violência contra Crianças e Adolescentes. Sou psicóloga clínica, neuropsicóloga e graduanda em terapia cognitivo-comportamental na PUC do Rio de Janeiro. Bom dia, meu nome é Ana Paula, eu sou estudante de Serviço Social pela UNB, Universidade de Brasília, e estagiária em pesquisa no LEVICA. Bom dia, eu me chamo Maria Luísa, eu sou graduanda de Psicologia na Rural, estagiária em Saúde Mental Clínica Transdisciplinar e estagiária de pesquisa no LEVICA. Trazendo as questões de pesquisa, essa pesquisa foi realizada no Centro de Atendimento Especializado a Atendimento à Mulher, o CEAM, localizado no Brasil, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na cidade de Queimados. A pesquisa teve como amostra 15 mulheres com as idades entre 26 e 65 anos. As questões de pesquisa é se a dependência emocional associada aos estilos de apego e aos esquemas iniciais desadaptativos poderiam ampliar a vulnerabilidade da mulher num relacionamento abusivo. A segunda questão de pesquisa é sobre se esses três fatores associados podem proporcionar uma manutenção do ciclo da violência. Então, vamos falar um pouco sobre violência do parceiro íntimo. A VPI, ela é um importante problema de saúde pública, além de ser uma violação dos direitos das mulheres, e é a forma mais comum de violência contra a mulher. A prática trata de um conjunto de comportamentos de violência física, sexual, psicológica ou perseguição perpetrada pelo parceiro íntimo. E as estatísticas comprovam que, no Brasil, as mulheres elas representam 91,5% do total de notificações de VPI. Nós trouxemos alguns destaques do Dossiê da Mulher de 2024, emitido pelo Instituto de Segurança Pública acerca de dados sobre violência física. A região metropolitana concentrou 72% das vitimizações, e por dia, 114 mulheres foram vítimas de violência física. Quando nós observamos os dados de lesão corporal dolosa, nós podemos ver que 5 mulheres eram agredidas por hora, e mais da metade dos casos ocorreram no interior de uma residência, sendo 44% dos agressores os próprios companheiros ou familiares dessas mulheres. Quando analisamos os dados sobre feminicídio, nós vemos que 85% dos casos aconteceu em uma residência e 55% dos autores eram companheiros dessas vítimas. 68% das vítimas de feminicídio eram mulheres mães e 62% eram mulheres negras. Mais da metade sofreu violência doméstica antes do crime acontecer, mas não chegou a registrar. Nesse slide, nós vamos apresentar o ciclo de violência, que nos ajuda a compreender a permanência dessas mulheres em relacionamentos abusivos. Bom, o ciclo da violência se inicia com a fase da lua de mel. Fase, há promessas mútuas, idealização do parceiro e a negação de uma violência nesse relacionamento. A partir de episódios em que geram tensão dentro do relacionamento, há um descumprimento dos papéis sociais que foram idealizados na relação. Isso pode ser expresso através de insultos, humilhação, intimidação e uma provocação mútua entre o casal. A partir disso, então, surge a fase das ameaças, onde há uma necessidade de autoafirmação. A partir das ameaças, podem surgir as agressões.
E aqui há o episódio agudo de violência vivenciado nesse relacionamento. Há uma confirmação mútua de identidades entre o casal, onde o homem ele assume um papel de dominador e a mulher um papel passivo dentro dessa relação. Após a reconciliação entre o casal, novamente há novas promessas e uma esperança de novas idealizações do parceiro. E esse ciclo ele se inicia novamente quando novos episódios de tensão entre o casal acontecem. Dando a continuidade ao assunto, o ciclo da violência, ele tem como um dos fatores para a sua permanência a dependência emocional. E ela é um fator de risco para a violência porque ela condiciona a mulher a não quebrar esse ciclo da violência. Bom, a dependência emocional, ela é um transtorno caracterizado por comportamentos aditivos em relacionamentos amorosos, e é um tipo de dependência relacional genuína. A dependência emocional, ela é definida como um padrão crônico de demandas afetivas insatisfeitas, como uma extrema necessidade que uma pessoa tem afetiva em relação ao outro. Isso acontece no decurso de suas diferentes relações na vivência entre o casal. Quando o homem ele apresenta dependência emocional, geralmente ele tende a desempenhar um papel de abusador, enquanto que a mulher, quando apresenta a dependência emocional, ela tende a ser vítima dentro da relação. A dependência emocional, ela é um fator de risco para a permanência do ciclo, além dela ser um mantedor da mulher dentro do relacionamento abusivo, principalmente quando acontece em relações onde se caracteriza em lares domésticos. Relacionamentos abusivos. Agora nós vamos falar sobre os domínios esquemáticos e os esquemas iniciais desadaptativos que apareceram na amostra. A pesquisa foi fundamentada na teoria do esquema dentro da terapia cognitivo-comportamental, uma terapia integrativa que fala sobre esses esquemas emocionais que são formados na infância e se manifestam de forma disfuncional ao longo da vida. O esquema que foi prevalente foi o esquema de autossacrifício, que é pertencente ao quarto domínio em relação ao direcionamento para o outro. Ou seja, mulheres que estavam em situação de violência apresentavam esse esquema de autossacrifício, seguido por esquemas de desconfiança e abuso, que se refere ao primeiro domínio sobre desconexão e rejeição. Esses domínios são prevalentes na literatura, ou seja, mulheres que estão nessa situação, elas tendem a estar em sofrimento emocional. Para entendermos um pouco sobre os fatores mantenedores no ciclo da violência, primeiro nós identificamos as necessidades emocionais não satisfeitas na infância. São elas que formam os esquemas iniciais desadaptativos que vão se perpetuar ao longo da vida. Dessas necessidades não satisfeitas, nós também temos a formação da dependência emocional. Então, nós iniciamos pelas emoções não satisfeitas e a forma que essa pessoa, quando criança, se relacionava com a sua figura de apego. O apego é um vínculo no qual se dá a base segura. Quando criança, a base segura geralmente é o cuidador, ou a cuidadora, ou a mãe. E nesse vínculo há diversos tipos de apego. Quando o apego é ansioso, essa pessoa, quando adulto, em relacionamentos amorosos, demonstra uma necessidade afetiva do parceiro, como figura de apego. Ou seja, esta pessoa faz esforços com medo do abandono da figura de apego. Esse foi o apego prevalente na pesquisa, mostra que adultos que manifestam esse apego ansioso, eles necessitam de busca de aprovação pelo parceiro, busca de resposta e, principalmente, esforços para não perder a figura de apego, que no caso seria o parceiro íntimo. Seguindo pelos esquemas de primeiro, quarto, quinto e segundo domínio, que estão ativados, seguido também pela dependência emocional. Todos esses três fatores acabam se entrelaçando, pois a sua gênese está baseada nas necessidades emocionais não atendidas na infância. E aí nós temos fatores que ampliam essa vulnerabilidade, ou seja, deixam as mulheres mais vulneráveis a estarem numa relação abusiva, e também são fatores que perpetuam ali para que o ciclo se retroalimente.
Então, nós vamos para os fatores de risco e ampliadores dessa vulnerabilidade da mulher na relação abusiva. Então, apareceram como resultado, em primeiro lugar, o medo da solidão, seguido pela dependência do parceiro. Muitas mulheres relatavam que não entendia o quanto havia essa necessidade extrema, afetiva, de estar com o parceiro. Seguido por baixa autoestima, né, mulheres que se sentiam inferiores, né, tinham a sua autoestima afetada. Seguimos também pelo afeto ao parceiro. Muitas mulheres relatavam que ainda sentiam amor, carinho, respeito, vontade de continuar o relacionamento, mesmo em meio à situação de violência. E por último, o ciúme. O ciúme demonstrado pelo parceiro, que muitas vezes é interpretado pela mulher na situação abusiva inicialmente como um cuidado. Um ciúme como um cuidado pela relação, um ciúme disfarçado de amor, né, de proteção. E, na verdade, mais à frente, esse ciúme também vai se caracterizar como um fator de risco para que essa mulher esteja numa relação abusiva. Seguimos com o segundo tópico dos fatores mantenedores na relação violenta. Então, nós temos como primeiro fator mantenedor, segundo as mulheres, a dependência emocional, com 25%. Em segundo lugar, a vergonha social em relação às pessoas. Temos com a preservação da família e os filhos, é um fator mantenedor para que as mulheres continuem na relação abusiva. Em seguida, dependência financeira. Muitas mulheres não têm autonomia financeira, né? Não são independentes financeiramente para se sustentar, para sustentar seus filhos. Então, isso acaba sendo um fator mantenedor e uma preocupação de como ela irá sustentar essa família. Seguindo também por expectativa de mudança do parceiro, uma expectativa que haja alguma mudança, que ele melhore, né? E que ela consiga sair dessa situação e manter o relacionamento. E por último, o medo do parceiro. Este medo para que esse parceiro faça algo contra si, contra os seus familiares ou até mesmo contra pessoas que tentam ajudar. Foi percebido que nas relações de mulheres que vivenciaram violência no seu relacionamento, há uma questão transgeracional. Ou seja, as mulheres relataram que mulheres de suas famílias, até a terceira geração, também haviam passado por violência por parceiro íntimo. E também, como um marco muito importante, a violência em sua família de origem, como abuso físico e abuso sexual. Sobre as respostas comportamentais de como essas mulheres reagiam após uma situação de violência, 40% falaram que choravam, 35% se isolavam e, em seguida, algumas agrediam ao parceiro numa resposta de defesa e 10% fugiam do seu lar quando acontecia essa situação. Sobre as consequências da violência, nós temos com 38% a autoculpabilização, ou seja, essas mulheres acreditavam em alguma fase do ciclo de que elas eram culpadas por estarem sofrendo algum tipo de violência. Seguido por desesperança em relação à vida. Muitas mulheres relataram a situação de ideação suicida, seguido por danos e transtornos psicológicos, ou seja, transtornos de depressão e transtornos de ansiedade e ideação e tentativa de suicídio. Nas formas de enfrentamento, 73% afirmaram que buscaram a rede de apoio, sendo eles amigos, vizinhos, familiares. Logo após, 20% declararam que enfrentavam com a denúncia nas delegacias e 7% buscavam o equipamento de proteção. A percepção da violência. A seguir, nós temos relato das próprias entrevistadas declarando como que foi vivenciar essa violência. Então, no primeiro relato, nós temos o dano do transtorno depressivo. No segundo, nós temos o trauma representado. E no terceiro, nós temos a autoculpabilização da vítima. A seguir estão as referências. Nesse último slide está um pouco do processo, de toda a caminhada desse processo da pesquisa. Foi uma caminhada muito rica, no qual construímos vínculos saudáveis. Então, nós temos alguns registros dentro do equipamento de atenção à mulher,
na inauguração de capítulos de livros dentro da universidade, apresentação em eventos. Agradecemos a todos pela honra, pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui apresentando a nossa pesquisa. Em seguida, os nossos contatos, nós nos despedimos aqui e agradecemos a todos pela atenção. Obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.